Caros irmãos e irmãs, após ontem termos celebrado a transfiguração do Senhor, após ontem termos celebrado com toda a igreja o dia de oração por nossos irmãos e irmãs perseguidos no Oriente Médio, devemos nos perguntar se este Evangelho não nos está interpelando. Este Evangelho do dia de hoje é aquele que muitas vezes causa dor de cabeça, especialmente aqueles que hoje na igreja, e são a maioria, querem um Jesus de bochechas rosadas e que passe a mão na cabeça e que não diga nada. Muitos querem que nossas igrejas e nossas pregações não sejam fiéis ao Evangelho, sejam talvez a repetição daquilo que vem nos chamados canais católicos, de um padre falando coisinhas doces e bonitas e alguém tocando um pianinho atrás. O Senhor é que diz: aquele empregado que foi colocado sob a administração de algo e não esteve vigilante, e não esteve com o rim cingido e a lâmpada acesa, vigiando, esperando a volta do seu Senhor para servi-lo, este será partido ao meio e terá a mesma sorte dos infiéis, será jogado para fora. Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança. É isto que nós repetimos com o Salmo 32. Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança. O Senhor nos escolheu como seu povo. Quantos de nós teremos a graça de estar com o Senhor na vida eterna? Certamente não os administradores infiéis. Certamente não aqueles que deixam para o Senhor o resto e não dão ao Senhor o centro de sua vida. A quem muito foi dado, muito será pedido. A quem muito foi confiado, muito mais será exigido. Muitas vezes o povo de Deus, com certa razão, recorda-se dos sacerdotes. A nós foi dado muito, muito mais será cobrado. A nós foi muito confiado, muito mais será exigido. Mas há uma coisa na qual todos nós estamos inseridos. A todos nós foi dado a graça suprema de nos tornarmos filhos, filhas de Deus. Não foi dado a outros, foi dado a nós. Nós somos o povo que pertence como herança do Senhor. A todos nós foi dado também a igreja, a presença viva do Senhor, presença atuante até o final dos tempos neste mundo. A todos nós foram dados os sacramentos, e quantas vezes não os recebemos, ou os recebemos de forma imprópria, de forma sacrílega, ou já não sabemos mais o que significam. A todos nós foram dados centenas de milhares durante a nossa vida de dons e graças, e nós os pisamos, os calcamos com os pés. No fim de nossa vida, nós saberemos o que nos foi dado, se nós ainda não temos aqui a clareza de saber. Dizia ao início, ontem foi o dia, o segundo ano em que, no dia 6 de agosto, rezamos por nossos irmãos e irmãs perseguidos no Oriente Médio. A Casa de Deus ontem aqui, e ao que me consta, foi a única paróquia a fazer novamente esta oração. Estava cheia de bancos vazios. É o dia de nos reunirmos na igreja e rezarmos por nossos irmãos. Esses nossos irmãos são diariamente mortos como baratas, como moscas, como ratos,
diariamente, perseguidos, decapitados, têm suas mãos e seus pés cortados, são colocados no fogo, suas casas são destruídas, suas igrejas destruídas, tudo o que têm, tudo o que possuem, e tudo aquilo que nos pedem é que rezem por eles, que rezemos por eles. É apenas isso que nos pedem. Não nos pedem dinheiro, não nos pedem alimentos, não nos pedem roupas. E mais, além de pedir que rezemos por eles, nos dizem: sejam fiéis à fé que receberam, porque nós estamos tentando ser fiéis e por isso estamos sendo mortos. De modo que quando vier até nós a praga diabólica e satânica, que passa por todo o Oriente, já está na Europa e logo chegará aqui, desta religião demoníaca que mata, quando aqui chegar, certamente seremos dizimados pior que moscas. Porque se eles que resistem e são fortes na fé, assim sofrem, o que dirá de nós? O Senhor sabe aqueles que fazem parte realmente da sua herança, e destes tirará aqueles que farão a resistência, não uma resistência armada, uma resistência armada não de armas deste mundo, mas armada da verdadeira fé, aqueles homens e mulheres e até mesmo crianças que se levantarão pela fé, aquele exército prometido da Imaculada que nos últimos tempos derrubará, pisará, calcará sobre seus pés Satanás, que já está entre nós. Não pensem que ele virá quando virão as invasões. Já está entre nós. É ele que nos instiga a dizer: hoje chove, não vou à igreja. Hoje faz calor, não vou à igreja. Fica mais um pouco deitado, deixa para tarde. Vai deixando. Não, mas Jesus não é assim. Não, mas Jesus me quer meu bem. Não, Jesus é muito querido, ele não quer isso da gente. Não, todo mundo se salva. É Satanás. Até mesmo dentro da igreja do Senhor. Não há nada que o impeça a não ser as nossas orações confiantes. Ainda ontem dizia aos seis irmãos que aqui estiveram rezando durante o dia: 65 milhões de refugiados no mundo. 70% desse número são cristãos, que tiveram que abandonar suas casas, que tiveram que abandonar suas famílias, que viram suas famílias serem massacradas. Somente de irmãos sírios, cristãos, 400 mil já foram mortos. 70 mil já perderam as suas vidas por falta das coisas básicas para se viver: água e alimento. Estima-se que na planície do Iraque e em todo o Iraque, toda aquela região da antiga Mesopotâmia, região que já foi muito fértil na fé cristã, que se continuar neste ritmo, a fé cristã vai desaparecer desses lugares em menos de 5 anos. O Estado Islâmico e todos que, se não falam nada, são cúmplices com isso, são responsáveis por tudo isso. Não há paz, não há negociação com Satanás. Portanto, aos cristãos destes lugares são dadas 3 opções: ou se convertem à força, ou seja, não é uma conversão, é uma rejeição e uma apostasia, ou apostatam e abandonam nosso Senhor Jesus Cristo, ou pagam o imposto de pecadores, ou então morrem. Geralmente acontece o último caso entre nossos irmãos do Oriente Médio, porque eles não querem abandonar nosso Senhor Jesus Cristo. De 2011 para cá, calcula-se que somente das crianças 12 mil foram assassinadas, para matar qualquer esperança destes povos. Recordemos aqui também os sacerdotes religiosos e religiosas que permanecem fiéis com estes nossos irmãos e que são também
eles não são poupados, torturados, humilhados. Recordemos o caso mais conhecido e mais próximo, o padre Douglas Bazzi, que ficou 9 dias sequestrado, sob tortura. Muitas vezes se sequestram os sacerdotes, os religiosos, as religiosas, aqueles líderes das comunidades, para pedir um resgate, ou para pedir não o dinheiro, mas para pedir que sumam desse lugar, para receber essas pessoas de volta. Recordemos quanto sofrimento e quanta dor entre nossos irmãos, e por eles devemos rezar diariamente. Alguns podem dizer: o patrão está demorando. O Senhor Jesus Cristo prometeu voltar e ainda não voltou. Muitos querem que o Senhor Jesus volte para destruir tudo e dizer: este mundo já não serve mais do jeito que vai. Que venha logo o juízo e acabe com tudo. E a minha pergunta é para esta pessoa: e tu estás pronto? Tu estás com o rim cingido, a lâmpada acesa, vigilante, esperando o Senhor? Será que eu estou? Será que eu não estou aí, já embriagado com as coisas do mundo, esquecendo que nós não temos pátria neste mundo? A nossa pátria é no céu. Não é apenas a nossa pátria definitiva, é a nossa única pátria, a pátria celeste. Estes santos patriarcas, que antes mesmo da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, desejavam ardentemente a pátria celeste. Muitas vezes a gente diz: como eu gostaria de já estar no céu, como eu gostaria de morrer. E alguém diz: padre, não diga isso. Mas então para que eu estou aqui? Se não é para um dia preparar-me para ir ao céu. Se eu corri toda a minha vida, através de títulos acadêmicos, através de uma casa, através de uma família, através de conquistar bens materiais, dinheiro, seja o que for, eu perdi toda a minha corrida. Eu perdi toda a minha corrida. Eu perdi tudo. Se isto foi o centro da minha vida, o centro da minha vida deve ser buscar o Senhor, buscar a pátria celeste, preparar-me para ser levado junto com o Senhor, para estar com o Senhor, obedecer ao Senhor no dia a dia. É para isso que estamos aqui. Reconhecer o Senhor naqueles mais despossuídos, servi-los, colocar-se a serviço dos demais, não só dos irmãos. Senão a nossa justiça não ultrapassa a dos fariseus e doutores da lei. Nós não estamos aqui para servir somente os irmãos da mesma fé. Estamos para servir a todos. Estamos para servir a todos. Nós queremos fazer parte deste pequeno rebanho. Jesus diz ainda mais que pequeno, diz pequenino rebanho. Pequenino rebanho. Não é nenhuma profecia, não é nenhuma novidade também dizer o número daqueles que servem ao Senhor, o número daqueles que permanecem fiéis ao Senhor é diminuto. Talvez nós não estejamos contados entre eles, e peçamos ao Senhor no dia de hoje, especialmente, que converta o nosso coração para que nós também sejamos tornados dignos de pertencer a este pequenino rebanho, o rebanho do Senhor. A sua igreja é imensa, quase 2 bilhões de fiéis, ou melhor, quase 2 bilhões de cristãos. Fiéis pertencem ao pequenino rebanho. Façamos, diante deste santo evangelho, o nosso meia-culpa, o nosso perdão, Senhor. Nós somos frouxos, nós somos fracos. Nós, muitas vezes e diariamente, negamos o Senhor. Há de se dizer isso? Não é nenhuma novidade. Mas o Senhor sabe com quem conta. E o Senhor sabe que nós não somos grande coisa. Ai de nós se acharmos que somos grande coisa. O Senhor sabe de que matéria nós somos feitos. O Senhor sabe o que é que vai no nosso coração.
que o desejo de servi-lo e amá-lo não fique apenas no desejo. A fé sem obras é morta. Não há fé nenhuma se eu não externo esta fé. Há um pietismo, uma confiança talvez que chame de fé, mas não é fé. A fé precisa se materializar, precisa ser vista. Aqueles nossos irmãos e irmãs do Oriente Médio podiam muito bem fazer assim, dizer eu tenho fé, e diante dos outros que os atacam, fingir uma outra fé. Poderiam? Claro que poderiam. Muitos fizeram isso na história da igreja, mas não está correto. Eles querem dar viva demonstração de sua fé publicamente, dizer nós somos cristãos, adoramos o único Deus e Senhor. É isso que nos falta. É isso que nos falta muitas vezes. Quantas vezes vemos aqueles que cuidam, que com carinho procuram levar as comunidades, dizer, parece que cada ano há menos pessoas, ou envelheceram. O que há com nossas igrejas? O que há? Falta de conversão. Apenas isso. Falta de termos vergonha na cara. Se nós, adultos, não demonstrarmos nossa fé publicamente, as novas gerações não vão aprender nada. E, portanto, vão ver, olha, meu pai, minha mãe, meu avô, meu tio, meu irmão mais velho diz que tem fé, mas não vive. Então não é fé nenhuma. São coisas práticas e simples do dia a dia. Demonstrar vivamente e concretamente a sua fé. Amo ao Senhor e, portanto, por amar ao Senhor, faço a vontade dele, não a minha. A vontade dele deve estar acima de qualquer coisa, é o que o próprio Senhor nos pede no primeiro mandamento da lei de Deus. O Senhor sabe com quem conta, o Senhor sabe como nós somos, o Senhor sabe quais os dons e graças que nos deu. Nós talvez não saibamos ainda avaliar. Então peçamos, caríssimos irmãos e irmãs, a graça da fidelidade, a graça da conversão, a graça de que em nossas famílias viva-se como cristãos. Não é possível viver na igreja como cristãos e em casa, na rua, no trabalho, como um pagão. A conversão de nossa paróquia e de muitas paróquias no mundo vai se dar a partir deste momento, em que nossas famílias realmente procurarem viver como cristãos. Alguns dizem, mas padre, eu rezo, meu marido reza, a gente reza juntos, e os filhos saíram desviados. Bom, agora são adultos. Aprenderam? Viram os pais rezando? Viram. Muito bem. Eles prestarão contas. A tua tarefa agora, depois de ensinar e educar, é apenas rezar por eles, pela conversão deles. Oferecer sacrifícios por eles. Nada mais, nada menos. Não te preocupes, o Senhor dará um jeito. Assim também, irmãos e irmãs, não nos preocupemos, mas estejamos vigilantes, como diz o Senhor. Lâmpada acesa, rins cingidos, ou seja, prontos para a caminhada. Estejamos prontos. O Senhor vai nos chamar e nós devemos estar prontos. Feliz o empregado que o Senhor não precisa nem chamar, ele já está de pé para ouvi-lo e atendê-lo. Que o Senhor nos dê essa graça da prontidão, da conversão do nosso coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Juntos